sábado com quem estava ali em casa. E eu disse à esposa: eu vivo com você há 40 anos, será muito duro se você subir e eu ficar, ou se eu ficar e você subir. Nós precisamos dar uma olhada nas nossas vidas. Precisamos de ver o que Deus tem para falar conosco. Mas presta atenção, sobe esse pastor e fica essa igreja. Sobe essa igreja e fica esse pastor. Sobe esse marido e fica essa mulher. Sobe essa mulher e fica esse marido. Sobe essa mãe e fica esses filhos. Ou sobe os filhos e fica a mãe. É um acontecimento que vai trazer muitas consequências. Pode ser que sobe o patrão e fica o empregado, ou sobe o empregado e fica o patrão. Sobe o namorado e fica a namorada. Sobe a namorada e fica o namorado. Sobe o tio e fica a tia. Sobe o amigo e fica o outro amigo. Eu estou trazendo essa reflexão aqui, porque Deus está perguntando: se Jesus voltar hoje, você está preparado para subir? Se Jesus voltar hoje, essa igreja está preparada para subir? Então, sempre que se fala sobre a volta de Cristo, é um momento de reflexão profunda. Nós precisamos de ver como é que nós estamos. Nós vivemos num mundo onde está acontecendo a mesma coisa que aconteceu nos dias de Noé. É a mesma coisa. Noé passou 100 anos avisando o povo que ia cair uma chuva forte e ia destruir a terra, mas quem entrasse na arca seria guardado. E ninguém acreditou. Ele é louco, não chove. É só um sereno que cai e molha a terra. Que chuva que é essa? E outra, que mostrengo que é esse que esse cara está construindo? Como é que isso vai subir? Um barquinho pequeno a gente conhece, mas olha o tamanho do mostrengo que o cara está fazendo. E outra também, esse cara, ele está errado, nós todos estamos certos, porque a Bíblia diz que ele era o justo íntegro entre o povo da sua época. Ele é completamente diferente. Nós não podemos ter medo de ser diferente de ninguém que não conhece a Bíblia. E às vezes a gente faz concessão. Eu sou um crente super espiritual, eu tomo os gorozinhos, não tem problema, porque eu quero mostrar que eu não sou. Eu não sou radical assim, nós vamos fazendo concessão. Mas Noé não fazia. Noé, para a época, era esquisito, era diferente. E ele começou a avisar o povo. E nós temos feito isso faz 34 anos. Nós estamos avisando o povo, aquele que Deus pôs para a gente servir. Pelo menos uma vez no ano. Tinha que ser mais. Nós estamos perguntando: você está preparado se Jesus vier hoje nos buscar? É esse impacto que queremos trazer, porque, de outra maneira, a próprio sermão nosso está meio que desviado disso. O nosso sermão está mais convidando as pessoas para viver aqui, para ficar rica. Mas nós precisamos uma hora de parar, de pregar que você vai ter. É preciso pregar se você vai ser arrebatado. Não, o ter, nós queremos ter, sim, para viver muito bem aqui. E queremos viver com dignidade. Mas o ter não vai nos levar para o outro lado da vida. O ser arrebatado é que nos levará para o outro lado. Como que está a sua vida? Você serve a Deus há quantos anos? Eu sirvo há 34. O andar com Deus fez você caminhar mais para a santidade ou não? Como que está a sua vida hoje? Nós queremos exortar a igreja. Como é que você vive hoje? Olha aqui, Pois, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, nem somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Esses dias os irmãos ficam apavorados. Os irmãos ficam apavorados não porque os dias de Noé, representado do filme que passou, representava a volta de Cristo, mas apavorado por não conhecer a Bíblia e ter tanta heresia no filme como acontece em todos os filmes bíblicos.
Tem muita heresia. Mas a gente atravessa um período de analfabetismo bíblico, os irmãos vão assistir o filme do Noé, 10 Mandamentos, eu fico apavorado com aquilo lá. Mas não aquilo que representa dentro da Bíblia. As heresias passam, sai de lá acreditando nas heresias. E eu vendo o analfabetismo bíblico dos irmãos, eu peguei só um make-off. Para mim só foi interessante a feitura da arca, usaram betume mesmo. Falei, puxa vida, o pessoal de Hollywood caprichou. E sabendo que o artista é um artista que puxa dinheiro, eu sabia que o filme, como todos os outros, é os filmes que mais dinheiro dá de bilheteria. Mas vi os irmãos assim mostrando um desconhecimento total da Bíblia, super interessado nas heresias. Eu falei, é hora de passar um sermão para o povo. Agrupada ao que aconteceu com a eclipse lunar completa, que tinha muita gente apavorada também, porque em 14 de abril foi visto uma eclipse lunar completa, estava nas redes sociais, né? A lua, chamaram de lua de sangue, de lua vermelha, foi na madrugada e apareceu na América do Norte, América Central, América do Sul, e é verdade mesmo. Foi 8 minutos, mas representa que está na Bíblia. A volta de Cristo vai escurecer o cosmos, as estrelas, a lua, o sol. É verdade. Então, tem 2 acontecimentos. Um na produção de Hollywood e outro na manifestação dessa eclipse lunar completa. E olhando a situação do coração daqueles que trombou comigo no escritório, que eu conversei fora, eu falei, está na hora de falar da volta de Cristo. E aqui Jesus está dizendo que os dias da sua volta, entre todos os sinais, que não tem nem mais graça falar, porque todos eles se cumpriram. Você falar hoje para o povo que Jesus vai voltar há 2000 anos atrás, tudo bem, mas se você pegar aqui, o versículo começa no 5, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Ninguém mais está interessado nisso. Porque agora mesmo tem 200 Cristo aí pelo mundo afora. No Brasil tem um monte de Cristo agora se apresentando como Cristo. Ou falar, haverá guerra e rumor de guerra. Puxa, a gente está vendo as guerras pela televisão. E nação contra nação. Isso aqui não tem mais nada a ver. Esses sinais nós estamos vivendo eles, mas o que está chamando a atenção é que o estilo de vida dos dias de Noé é o estilo de vida que Jesus disse que nós estaríamos vivendo. Então, o que nós temos que ver hoje com respeito à volta de Cristo é uma análise profunda de como nós estamos vivendo. A primeira situação que queremos trazer para os irmãos é o seguinte: sempre quando se fala sobre a vinda de Jesus, como nos dias de Noé, é um aviso para aqueles que estão enganados. Lá fora, a gente não pode ver quem está enganado ou não, mas aqui não tem que ter ninguém enganado. Segue Jesus, ninguém pode estar enganado. Então, o primeiro momento aqui, sabe o que é? É desenganar os enganados. Isso é meio ruim quando se trata de medicina, né? Quando alguém da família diz, o médico desenganou o Tião, o primo Tião, o médico desenganou a Maria, a tia. É coisa ruim, porque ele dá o diagnóstico e quando ele desengana a pessoa, ele não tem o prognóstico, a não ser a morte. Mas quando a gente fala da volta de Jesus, não, a gente desengana pessoas que pode fazer uma correção e não ficar. O desenganar aqui, o diagnóstico, desenganar as pessoas que estão ouvindo a mensagem, pode levar elas a ser desenganadas e corrigir a rota da sua vida. Nós estamos aqui para desenganar. Qualquer pessoa que segue a Deus, que conhece a Bíblia, não pode ficar enganado. Você já começa a ler a Bíblia, você já começa a ver o arrebatamento no Enoque, no comecinho da Bíblia. O Enoque, ele foi levado. É o arrebatamento. Já é uma figura do arrebatamento. Depois você chega em Elias, ele foi num carro de fogo. É o arrebatamento. Está no Velho Testamento já. Se você ler Daniel com cuidado, ele está desenganando os leitores da época e quem vai vir no futuro. Ele fala sobre a vinda de Cristo. Você pegar Isaías também, tem texto que aplica a vinda de Cristo. Quando você chega no Novo Testamento,
Você vai ver os evangelhos, o final de cada evangelho é guardado para falar da vinda de Cristo. As cartas de Paulo, grande parte delas aponta para a vinda de Cristo. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Filipe foi arrebatado no deserto para pregar para o eunuco. A figura do arrebatamento está por toda a Bíblia. É o assunto que mais fala. Portanto, o que tinha que acontecer conosco? A gente não pode ficar enganado, não pode esquecer. Nós temos que estar preparados, tem que estar com a mala pronta. A pergunta é o seguinte: você está com o passaporte carimbado? O sangue vermelho de Cristo, assim ou não? Como é que está teu passaporte? Você pode ser requisitado para a eternidade através do arrebatamento, que será um privilégio. Não experimentar a morte, mas como é que está o seu passaporte? E ele deixou o último livro da Bíblia, irmão. Eu não conheço nada. Só de você ouvir do Apocalipse, só de saber que o último livro do Novo Testamento fala sobre a volta de Cristo e os dias, os dias do fim, nós não podemos ficar enganados. Qualquer um que não conhece a Bíblia na sua ignorância pode ficar enganado. Mas dentro da igreja ninguém deve ficar enganado. A Bíblia traz essa realidade. A Bíblia está aí para não nos deixar enganado. Versículo 4, olha aí, leia. Cuidado, que ninguém vos engane. Ninguém. Jesus está voltando. Os dias que ele vai voltar, o povo vai estar vivendo como nos dias de Noé. Vai ser o mesmo padrão, a mesma filosofia de vida. Por isso, não esteja enganado. A Bíblia que você carrega, ela tem mais de 30% ou 40% de mensagem que fala da volta de Cristo. A Bíblia que você lê, se você estiver lendo um livro, ela terá algum sinal, explícito ou implícito, apontando para a volta de Cristo. Quando o Senhor declarou que ia tirar o povo do Egito, está em Êxodo 12, 13 e 14, ele fala para o povo arrumar as malas, passa o sangue na verga da porta, porque nessa noite eu farei maravilha do Egito, e vocês ficam com a mala arrumada, porque eu vou tirar vocês do Egito e vou levar para a terra prometida. É isso que o Senhor está dizendo. Nós temos que ter uma mala arrumada, e a mala é o coração. Nosso coração tem que estar preparado para encontrar com o Senhor, para encontrar com o nosso Mestre. Nós temos que ter uma saudade imensa no coração, encontrar com Ele. Nós já somos abençoados de sentir a presença dEle, de fazer a obra no nome dEle, de sentir o perdão que Ele nos trouxe, a salvação que Ele nos trouxe. Nós já somos abençoados de ter comunhão com Ele, de ser salvo por Ele, de falar no nome dEle, de ninguém conseguir tirar da nossa cabeça que Cristo é vivo. Você imagina se a gente não tem que ter esse coração como uma mala arrumada, o desejo de encontrar com o Senhor. Nós não podemos estar mais preparados para viver aqui do que lá. Nós temos que estar mais preparados para estar do lado de lá. Paulo falou que era lucro ir para o Senhor. Jesus falou para os discípulos em João 14, eu não turbe o vosso coração, eu estou indo para a casa do meu pai, estou com saudade. Fiquei aqui 33 anos, não dá para ficar mais não, estou com saudade de encontrar com meu pai. Mas fiquem tranquilos, eu vou preparar a casa, o lugar, a morada, e vocês vão estar comigo. Vocês vão ter o gozo completo de vocês é estar comigo. A vinda de Jesus será como nos dias de Noé. E o desejo de um pastor apaixonado por Cristo e apaixonado pelas suas ovelhas é exortá-las para que elas não fiquem enganadas, para que não vacilem. Nós não sabemos que hora é. Jesus teve uma amnésia, Deus permitiu Jesus ter uma amnésia, ele não tinha horário marcado, ainda bem que não tem horário marcado nem para a morte nossa, nem para o arrebatamento. A morte seria um sufoco, a gente sabe, você vai morrer, pastor Temir, você vai morrer em julho do ano de 2050. Seria um sufoco. Você já pensou? Que sufoco! Você vai morrer 14 de julho de 2050. Ainda bem que não tem.
Mas há uma responsabilidade por não ter a data da volta de Cristo. O texto diz, olha aqui, 36, quanto ao dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Para quê? Para trazer uma responsabilidade no nosso coração. Quem ama a volta de Cristo tem uma vida mais santa, faz a obra do Senhor, não vive relaxadamente, vigia. Quem ama a volta de Cristo, até aquilo que ele quer e deseja fazer, mas que pode pôr a vida em risco, ele não faz. Porque a volta de Cristo e o desejo de encontrar com o Senhor é maior do que qualquer outro prazer momentâneo que a gente se envolve aqui na terra. Isso é importante. Os sinais de que Jesus vai vir e vai ser como nos dias de Noé, apenas na pregação, apenas e totalmente, tem o desejo de pegar um público assim e não deixar enganado, desenganar. Mas desenganar para a vida. Uma reflexão positiva, temos que estar preparados. Agora, vem cá, eu estou sendo desenganado, e aí? Vou fazer 5 anos de teologia? Vai dar tempo? Eu quero, daqui 2 meses eu quero se acertar. Não, irmão, se você acreditar na vinda de Cristo, a única preparação cabível é agora. É agora, é hoje, é essa noite. É você fazer uma aliança com Ele. É nessa noite, é agora. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que a gente não sabe a hora. Ninguém sabe a hora. Como que eu vou esperar? Deus está me pegando aqui. E Ele tem total condição de me preparar. Se eu tiver com o coração aberto nessa noite, não interessa a vida que eu esteja vivendo, seja em fornicação, seja em mentira, adultério, eu esteja enganando, não interessa. Agora, aqui, nessa noite, se eu abrir o coração, o Senhor me perdoe, o Senhor corrige a minha vida. Nessa noite, agora. Não é amanhã, não. É nessa noite. Então, presta atenção. Eu estou sendo desenganado. Depois de desenganado, qual remédio que eu posso tomar? Eu posso tomar agora. Não dá para esperar para amanhã. A volta de Cristo significa urgência. Ela nos leva a tomar uma posição com Deus. Talvez o Senhor te exortou de muitas maneiras nesses tempos aí, mas não estava envolvida a volta de Cristo. Então você foi tocando, você foi caminhando. Agora a volta de Cristo não, é que nem nos dias de Noé. Presta atenção. É facinho para levar a gente. Não levou Noé, mas levou todo mundo, porque todo mundo ficou, todo mundo aderiu, casavam. Naquela época o casamento virou apenas um movimento de festa. Casava para ter festa, porque a festa era o desejo de todos. Se dava em casamento, já sai da fora do casamento clássico para se casar de qualquer jeito, homem com homem, mulher com mulher, e fazer a bagunça que estava na época. Podia viver maritalmente, que não tinha problema. Relativizar a sexualidade e pisar em cima da instituição chamada casamento, na época de Noé. Olha aqui, como é que eles viviam? Olha aqui, no versículo 38. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Vivendo numa brincadeira. Casamento não era mais casamento, não era mais um casamento que Deus pensou. Sexualidade podia só se unir e acabou. A festa era a base de tudo. Era isso que acontecia ali, naquele momento. Naquele momento, Noé. Como é que nós estamos hoje? E não chamavam pecado. Eles não chamavam pecado. Como é que nós vivemos hoje? Você já prestou atenção como é que nós vivemos hoje? O que virou pecado? A igreja está meio acanhada de falar do pecado, porque perde a freguesia se falar do pecado. Mas tem que falar. O que virou pecado? Você já prestou atenção que virou pecado? Eu queria mostrar para você. A sociedade criou o sistema penal e o pecado na lei virou crime. Ladrão. Não é pecado, é crime. 5 anos na cadeia, sai. Já paguei minha dívida para a sociedade. Ele pagou a dívida para a sociedade, mas continua pecador. E o pecado dele tem aquela raiz do roubo, ele vai continuar roubando.
Então, o pecado na lei virou crime. Na lei. E na medicina? Virou doença. Não, ele é doente. Não, mas ele tem um desvio de sexualidade. Não, não, é doente. Ele é doente. Não, mas ele bebe álcool e tal. Não, ele é doente, ele é um doente. Não tem qualquer possibilidade da pessoa ser liberta, porque ele é um doente. E aí vão inventando doença, quando no fundo a origem dela é no pecado. E a igreja? A igreja começou com uma historinha. Não, meu irmão, é fraqueza. O pecado virou fraqueza. Sabe, irmão, eu sou fraco, sabe, irmão? Jesus falou que, na verdade, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Mas virou fraqueza. Sabe, irmão, tem minha mulher lá, mas sabe, eu sou homem, né? Nós temos uma coisa de machista. Eu vim aqui aconselhar, mas só para explicar. Sabe, eu tenho mulher. Mas homem é homem, né, pastor? Tem a mulher lá, sabe, de vez em quando a gente sai. A carne é fraca, ninguém aguenta. Aí vem a irmãzinha. Ah, a carne é fraca, pastor. Estava trabalhando em tal lugar, estava lá, a bolsa lá com 100 reais. A carne é fraca, eu peguei, mas vou devolver. A carne é fraca, o pecado virou fraqueza. Então, nós não temos uma atitude com o pecado. A igreja também entrou nesse barulho. A lei chama o pecado de crime, a medicina chama de doença, a igreja de fraqueza. Mas e a Bíblia? Chama o pecado do quê? Vamos começar com Adão e Eva? Ó, se você mexer na árvore que não é para mexer, você vai obedecer. Mexe em 99,9%. Mas na árvore do conhecimento do bem e do mal, você não mexe. Porque o dia que você mexer, você vai se rebelar contra a minha autoridade. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Deus não teve um pingo de medo de falar que o dia que Adão pecasse, ele ia morrer. O pecado chama morte na Bíblia. Mas a gente tem medo de falar. E que jeito que morreu? Morreu de 3 jeitos. Primeira morte, a espiritual, desliga de Deus. Quando a gente está em pecado, a gente não consegue orar, até não se arrepender, e em alguns casos, ter que conversar com alguém que a gente confia para pôr aquilo para fora. Que a culpa é tanta que nem sozinho a gente consegue vencer. Então, como diz Tiago, confessar é culpa um dos outros, um para os outros. Às vezes tem pecado que você não consegue resolvê-lo sozinho. Mas a primeira consequência do pecado, sabe qual é? Ele nos coloca longe de Deus. A segunda consequência é que quando o pecado entrou, aí já começou a entrar um risquinho na nossa genealogia. A gente tem a data marcada para morrer fisicamente. Não era para ter. E a terceira, que se a gente morrer em pecado, aí é a segunda morte, a morte eterna, morre sem Deus. Então isso precisa ficar claro para nós. É isso aqui que me ajuda a tomar algumas atitudes com a minha natureza pecaminosa. E Paulo foi além, Paulo falou assim, em Romanos 6,33, o salário do pecado é a morte. E o salário do pecado está caro, irmão. Você já viu filho matar mãe e pai? O salário do pecado está trazendo um inferno para dentro do mundo. E tem gente que fala que não crê no inferno. Qualquer rebelião numa penitenciária explica as pessoas em 1000 pedaços, é sangue para todo lado. Aquilo lá é o endemoniamento total. É o inferno. O salário do pecado está ficando caro. E tem pegado muita gente dentro da igreja. O salário do pecado é a morte. A chance nossa de nós mudar hoje, essa gente entendeu, ó, o pecado não é crime, o pecado não é doença, o pecado não é fraqueza. O pecado, ele gera morte. Mas o dom gratuito da vida em Cristo Jesus está a nosso favor. A igreja é a única que tem que ter coragem. O cristão, o irmão e a irmã, é o único que pode olhar para o pecado, se ele caiu ou não, ele se levantar e falar, olha, isso aqui causa morte, eu não quero morte. Eu caí, mas não quero ficar caído. Eu sei a consequência que vai ter o pecado na minha vida. Eu não estou enganado. Eu quero estar em pé diante do Filho do Homem, porque o Filho do Homem vai buscar a igreja. Ele vai vir buscar-nos. Por isso que o passo é agora. É agora. E aí o que ocorrerá, irmão? Olha o 30 e o 31. Por que eu tenho que confessar e abandonar o pecado que eu estou? Para cumprir o 30 e o 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Eu não quero estar nessa turma. Jesus vai vir,
Os que não acreditam vão ver ele. Eu vou estar na outra turma aqui, do Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Eu quero estar nessa daqui do 31. E ele enviará seus anjos com som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos 4 ventos, de uma outra extremidade da terra. Enquanto que uma turma vai olhar o Filho do Homem, olhar o Senhor, e falar, vixe, ele veio mesmo, do jeito que o povão dizia, os pregadores. Eu quero estar com o meu código genético da fé. Eu não quero estar com ele soterrado pelo pecado. Eu quero escutar o toque da trombeta. Então, o pecado, ele vai soterrar o código genético da fé. Porque só o salvo vai ouvir o som da trombeta. Isso daqui não é conversa de Walt Disney, não. Está aqui na Bíblia, meu irmão. Parece que é conversa de Walt Disney, mas não deixa ninguém te enganar, não. Está aqui, vai acontecer. Isso vai acontecer. Não vai ter jeito. Paulo já falava desse momento em 1 Tessalonicenses 4,16. Pois dada a ordem com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Por que nós temos que entender o pecado como morte? Porque vai matar o código genético da fé. O cristão tem um código genético. A hora que o Senhor der ordem aos anjos que tocar a trombeta, ele vai escutar. O exército vai ser reunido. Um fica, outro vai, o avião vai para as cucuias, se o irmão é salvo. O avião não sei para onde vai para as cucuias. Se o irmão que estiver pilotando for salvo, o trem vai perder o rumo dos trilhos. A mulher vai ficar, o marido, irmão, vai ser um rebuliço na terra que eu não quero estar aqui para ver, em nome de Jesus. Porque eu quero que o meu código genético da fé esteja limpinho. Por isso que vale a pena ter uma vida santificada. Os santos ouvirão o toque da trombeta. Quem ficar vai ter que encarar o Filho do Homem. E vai lamentar. A Bíblia está dizendo, eles verão o Filho do Homem na nuvem e lamentarão. O que fizemos? Alguns vai dizer, eu estive dentro da missão Atos, meu Deus. Eu estive pregando lá, eu estive liderando célula, meu Deus. Eu estive lá tantas vezes dizendo que não queria nem saber com o meu chamado, meu ministério. Eu estive lá, ouvi tanta profecia. Lamentarão. Mas nós podemos corrigir isso nessa noite. Nós poderemos corrigir isso. E você pode dizer, como muitos dizem, por que está demorando? Isso é história fiada, está demorando porque é o 22. Ó. Parece que está demorando, ó, ao 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados, por causa do eleito. Sabe por que Jesus está demorando? Você acha que está demorando? Por causa de você, meu irmão. Ele queria você sentadinho aqui para você ouvir o que você está ouvindo. É por causa de você. Olha, por favor, eu vou abreviar os dias por causa dos eleitos. Eu ainda não ajuntei todo mundo. E alguns estão aqui nessa noite ouvindo a primeira vez a palavra sobre a volta de Cristo. Outros eleitos estão aqui amortecidos. Outros eleitos estão aqui com o código genético comprometido por causa da vida de pecado que estão vivendo. É por causa dos eleitos, é por causa de você que já falou em língua, que já fez a obra e não está fazendo mais nada, por causa de você que nasceu numa casa de crente, mas hoje não leva nada a sério. É por causa de você, é por causa de mim. Jesus está demorando por causa de mim, por causa de você, por causa de nós, os eleitos. Ele não está demorando, ele está abreviando os dias, porque ele quer que você tome uma posição hoje com ele. Olha aqui, meu querido, a volta de Jesus será como nos dias de Noé. Ele está desenganando os enganados. E está colocando aqui. Quando é que eu posso me preparar, pastor? Mais uma semana, porque eu tenho que fazer isso? Não, é agora. Saia daqui definido com Deus. Saia daqui, coloque seu coração diante do Senhor. A arca, irmãos, tinha um problema. A arca, quem fechou a porta foi Deus e por fora. Quando a água caiu, que o povão chegou na beira da arca, ela começou a subir. Noé se condoeu lá dentro e quis abrir, mas estava por lá de fora. Hoje não. Agora, até esse minuto, a porta da arca da igreja do Novo Testamento chama-se graça.
e está aberta para todos nós. Nós podemos entrar nessa porta. Jesus disse em João 10, eu sou a porta. Se alguém entrará, sairá e encontrará pastagem. Ele é a porta e a porta está aberta. Portanto, de hoje para trás, Deus não está muito interessado na vida que você viveu, não. Ele quer saber de hoje para frente se você pode fazer uma aliança com Ele, se você pode renovar o código genético, para quando Ele for nos 4 cantos da terra, reunir os eleitos, você ouvir o som da trombeta. Chegou o dia de se encontrar com o Senhor, seu Deus. É isso. E por fim, Jesus vai voltar, e por que tem que falar? Porque falar sobre a volta de Jesus tem alguns objetivos. Você tem que falar porque tem alguns objetivos. Primeiro, a gente fala da volta de Jesus porque temos que fazer todo mundo ficar interessado. Olha o versículo 3. Por que saiu o 24 aqui? Olha o versículo 3. E tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram a ele em particular e disseram, diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e do fim do tempo? Eu estava interessado. Quem anda com Jesus tem que estar interessado na volta dele. Como que não? O Salvador vai voltar. Então, o primeiro objetivo, ao falar da volta de Cristo, é para ver se mais gente fica interessada. Ao ponto de orar todo dia sobre esse assunto. Toda oração nossa tem que ter esse assunto. Você levanta, você diz, Senhor, o Senhor está me dando mais um dia. Eu não sei se vai ter amanhã, mas hoje eu sei que vai ter. E pode acontecer a tua volta. Por isso que eu já estou entrando na graça, cobertado com sangue. Se for nesse dia, eu quero estar contigo. Ao pôr a cabeça ali, fala, Senhor, vou estar dormindo. A coisa que pode acontecer é o sonho. Mas eu vou estar, as minhas faculdades mentais não vai estar trabalhando. Mas o Senhor pode voltar durante o sono. E eu quero que o Senhor me cubra com sangue, me guarda, porque se for durante o sono, amém. Vou acordar nos teus braços. Essas são as 2 orações para fazer, a hora que levanta e a hora que deita. Para manter o código genético da fé aberto para o toque da trombeta. Então, toda hora que você está vendo esses acontecimentos, que o Jornal Nacional traz, que o Datena traz, esses acontecimentos que vêm nas redes sociais, essas coisas incompreensíveis, lembra, são sinais da volta de Cristo. O amor esfriando de todo mundo, a situação que o mundo caminha, a materialização, a situação dos desejos da carne. E o que nós estamos vendo é tudo a volta de Cristo. Tudo deve fazer a gente orar e a gente pedir a preparação que precisamos ter. E tem outra coisa, uma coisa principal quando nós falamos da volta de Cristo, que é que se falar da volta de Cristo, tem que pensar na maior promoção que um ser humano pode receber, que é a eternidade. Isso ele falou aqui no 45, 45. Olha aqui, Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos demais servos da sua casa, para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Eu garanto que ele encarregará de todos os bens. Quem é os servos? Qual é a igreja? Qual é o povo que vai estar preparado quando eu voltar? Vai estar cuidando de servos e outros servos, dando alimento. Esse sim vai receber os bens. Esse vai receber a herança. É isso, irmão. Nós temos que estar envolvidos em alguma coisa. Quando a gente fala na igreja, irmão, olha a visão da sua igreja. Entra no ministério. Os irmãos não dão valor nisso, não. Eles acham que a igreja é opcional. Que essa coisa de fazer as coisas na igreja só dá pepino e problema. Eles não entendem que nós estamos prestando um serviço para a eternidade dele. Eles acham que só vir batizar e ficar aqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, está tudo certo. Eles não entendem, muitas vezes não entendem que são membros do corpo de Cristo que precisam de funcionar, que precisam de achar o seu espaço. Por quê? Porque nós temos que pregar o Evangelho. O versículo 14, olha aqui. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, então virá o fim. É uma urgência.
Não vai pensar que Deus vai levantar um evangelista mundial para fazer isso, ou o pastor vai fazer isso, não. O ID aqui é para todos nós. Então, um dos sinais da volta de Cristo é cada pessoa, cada ovelha gerando ovelha. Ovelha com saúde da cria. Como é que as pessoas vão saber de Cristo? Através de uma pessoa só? Não, através de todos nós. Então, o sentimento mais forte de quem espera a volta de Cristo é pregar o evangelho a toda criatura, começando com as criaturas que estão à sua volta. Porque ele é uma ovelha, ele pode gerar ovelha, ele pode ser um pai e uma mãe espiritual, falar do amor de Jesus para as pessoas. Mas nós não estamos se percebendo disso. A vinda de Cristo traz esse objetivo. Ela nos manda proclamar o evangelho do reino. Por quê? Porque nós vamos melhorar o mundo. Nós temos condição de melhorar o mundo. Um assassino que aceita Jesus para de matar. Um bebum que aceita Jesus para de beber. Um usuário de droga que está aprontando, aceita Jesus, para de usar. Uma pessoa que vive errada, para de viver errada. O mundo melhora quando o evangelho chega no coração das pessoas. E outra coisa, vamos fazer o que Jesus mandou, porque tem as outras coisas que muitas vezes nós olhamos e achamos, não adianta nada, isso daí não vai mudar nunca. As outras coisas que você acha que não vai mudar, deixa na mão dele, ele vai voltar, está dizendo que vai voltar, o que você acha que ele vai fazer quando ele voltar? Ele vai mudar o que nós não conseguimos mudar, mas o que nós conseguimos mudar através da pregação do evangelho, nós temos que mudar. A proclamação do evangelho faz da igreja a ferramenta divina para melhorar o mundo. Aí as coisas que a gente não consegue mudar, a vinda de Cristo mudará. Toda a interferência de Deus na terra muda a situação, completamente. Então Jesus vai fazer a parte dele, que é as coisas que a gente não consegue mudar. Mas nós temos que fazer a nossa, que são as coisas que nós podemos mudar pela proclamação do evangelho. Por que é que eu tenho tanta certeza? Por que você deve ter tanta certeza? Olha o versículo 35. Ó. Por que temos tanta certeza? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Você aceitou Jesus, porque você leu lá que Jesus veio e morreu por você. Que derramou seu sangue para te salvar. Você acreditou na palavra. Alguns aqui oram para endemoniado, porque acreditou. A Bíblia que diz que a gente pode expulsar demônio. Nós aqui ungimos pessoas no apelo para curar os enfermos, porque a gente acredita que Deus cura. Nós abençoamos as pessoas materialmente, que Deus dá a prosperidade e a bênção, porque a gente acredita. Se a gente acredita nisso, a gente tem que crer que a vinda de Cristo é uma promessa bíblica, ela vai acontecer. Jesus está dizendo, pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra vai se cumprir, eu vou voltar. Não deixa ninguém enganar você, não. Por que você tem que crer nisso, irmão? Por que você tem que desejar a volta de Cristo? Porque você precisa de receber a herança que Jesus preparou. Parte da herança a gente desfruta agora, como um filho numa família. Os filhos numa família, o pai tem já o testamento que vai deixar a herança, mas ele já desfruta da herança. Ele já estuda, ele já é abençoado pelo pai, o pai ajuda ele a abrir uma empresa, o pai abençoa ele. Mas a herança total tem um dia marcado para ele pegar o testamento. Então a igreja já está aqui, já desfruta da herança divina, no nome de Jesus. Mas o testamento total só pega no dia do arrebatamento. Olha o versículo 20, capítulo 25, 34. Ó. 25, 34. Então o rei dirá aos que tiver à sua direita, venham, bendito do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. É isso, meu irmão, isso aqui é que eu quero. Eu já desfruto dos valores do reino aqui. Mas naquele dia o Senhor vai dizer, vem cá, benditos do Pai, abençoados que me seguiram. Estou aqui com o testamento, que é o reino inteiro para vocês desfrutar na eternidade. Esses são os objetivos da volta de Cristo. Olha aqui, meus irmãos, a vinda de Jesus será como nos dias de Noé. É preciso falar disso para desenganar quem está enganado, para abrir a porta da graça e a pessoa usar o agora para tomar uma atitude com Deus.
e para refrescar na cabeça os objetivos da volta de Cristo, para a gente voltar a funcionar como Jesus nos chamou. Esse é o objetivo do nosso sermão hoje, alertar essa igreja. Vocês estão preparados para subir nessa noite, se a trombeta soar? Como está a sua vida? Fique em pé, nós vamos orar pela igreja agora. Aleluia. A vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus, será como nos dias de Noé. Naqueles dias de Noé, o povo estava enganado. Era festa para cá, festa para lá, orgia para cá, orgia para lá. Era descompromisso total. E ficava olhando para aquela figura daquele velho lá. 500 anos ele começou a fazer a arca, com 600 ele acabou. Eles ficavam olhando e ficaram zombando. E eles não perceberam quando a água caiu. Nós não podemos deixar vocês ficar despercebidos dentro da igreja, ouvindo mensagem após mensagem. Tem a ver contigo a volta de Cristo? Você está preparado ou não tem importância. Porque nessa noite você pode entregar a sua vida. Você pode corrigir a sua vida. Algumas coisas estão enroladas, o jeito que você está vivendo maritalmente, o jeito que você está vivendo no emprego, o jeito que você está vivendo como cristão. Você pode corrigir isso. Você pode renovar a sua fé com o Senhor e renovar a sua vida. Nós vamos orar com você aqui, porque o desejo nosso é subir o dia que Jesus voltar. E Jesus está voltando. Venha para frente que nós queremos orar sobre a sua vida aqui. Eu estou voltando. O Rei está voltando. As trombetas estão soando. O seu nome a chamar. Não deixa o diabo te enganar. Não deixa. Está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu trabalho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o teu nome a chamar.